Eu precisaria de algumas horas para explicar algumas coisas para vocês, mas eu vou tentar fazer isso em 5 minutos. Quando Deus colocou potencial na nossa vida, e talento e tudo mais, Ele fez de uma forma muito interessante, porque Ele não dá de graça, certo? Tá lá, mas é a mesma coisa da história do petróleo. Você tem que cavar, é uma história de uma mina de ouro, você tem que buscar, você tem que ir atrás. Está lá, mas você precisa cavar, fazer a sua parte. Estudar, conhecer, progredir, tudo isso tem um preço. E o preço é qual? Começa onde? Qual que é a cadeia que forma essa realidade na vida da gente? Dentro de cada um de nós existe uma fração de segundo. Uma fração de segundo aconteceu essa semana comigo. Uma fração de segundo. Eu estava vindo imigrante para cá, na pista. São 4 pistas aí? 3 ou 4? Não me lembro. 4, então. Eu estava na segunda para cá, certo? Do lado do acostamento, a segunda. Estou andando aqui. E aí tem um cara na minha frente. Só que do lado de cá está vazio, do lado de cá está vazio. E normalmente a gente vai para que lado? Por quê? Eu não sei porque, naquela hora ali, naquela piscada assim, eu cheguei perto do carro, eu tinha a escolha de ir para a esquerda e para a direita, e eu fui para a direita. No que eu fui para a direita, pela esquerda passou batido uma bem-mirada, que eu não tinha visto no retrovisor. Imagina o que teria acontecido se eu tivesse ido para a esquerda. O cara ia me chapar de lado com tudo. Aonde é que está a diferença humana? Exatamente na fração de segundo do poder de decidir. Deus não deu para você poderes sobrenaturais, porque Ele é o poder sobrenatural. Mas Ele deu para você a condição de executar a pessoa dele em você através do seu poder de decidir. E esse é o grande problema das pessoas. As pessoas não decidem. Elas pensam, elas sonham, elas querem, elas vão até um certo ponto, e na hora que elas têm que tomar a decisão, o que elas fazem? Nada. Ficam paradas. Quando a gente se casou, Alessandra e eu, e a gente resolveu ir embora do Brasil, eu tinha 4 mil no bolso para pagar 200 mil em 3 anos na escola. Cara, como é que você sai do Brasil com 4 mil para pagar 200? Eu não sei como é que Deus vai fazer isso, mas eu quero ir, eu vou. E eu tomei uma decisão, arriscada ou não? Claro, Deus abençoa ou não? Sim, você toma uma decisão arriscada, é arriscada ou não? É, Deus abençoa? Se você for inteligente, porque tem decisão que é burra. Eu recebi agora 100 mil reais aqui de herança. Tem algumas escolhas. Eu vou comprar um carro e fazer uma viagem para Disney. Burro! É burro! Você tem que pegar os seus 100 mil reais e colocar em alguma coisa que gere renda, que dê dinheiro. E daí, com o dinheiro da renda, você vai poder ir várias vezes para Disney, não uma vez só. Pensar. Deus abençoa, mas Ele não exclui a nossa decisão. Se eu errar, eu errei. A decisão é minha. Deus vai vir hoje assim: Arinei, não pegue esses 100 mil reais e faça isso porque vai dar errado. Senhor, mas você viu aquele celular novo, iPhone 5, lindo demais, cara, eu posso fazer 10 parcelas de 180. Cara, mas você ganha 2 pau, como é que você vai gastar 200 no telefone? Entendeu? Deus deu isso aqui pra gente entre os ouvidos, pra gente raciocinar de causa do efeito. Mas a gente raciocina como? A gente não raciocina, a gente sente. Aí quando a gente sente, a gente faz, sem permitir que aquilo que está entre as orelhas tome posse da situação e faça parte do processo de decisão. A gente não decide, a gente sente e faz. Por quê? A gente está sendo levado por aquilo que a gente está sentindo. E o sentir, ele vem do desejo. E o desejo, muitas vezes, ele vem da natureza ruim. Ele não é uma coisa boa. E como é que a gente define o que é e o que não é o que não é? É exatamente através da intimidade com Deus. É pela intimidade com Deus e pelo contato com Ele que a gente vai podendo trabalhar essas questões. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Já nós vamos fazer uma dinâmica nessa parte aí da oração. Mas
Qual é o processo, então, que você vai fazer daqui para frente? Para você poder entender essas coisas todas. Porque existem verdades dentro de você que foram plantadas, que não são reais, não correspondem a você, mas elas foram ditadas. E existe o potencial dentro de você, e aí se forma um conflito, porque esse conflito, ele é o resultado do quê? O conflito, eu vejo, por exemplo, vi em mim muitas vezes, hoje eu tenho claro isso, na época eu não tinha, que grande parte dos sentimentos de ansiedade e preocupação que eu tinha, eram porque eu queria uma coisa, que era o meu eu verdadeiro, aquele que Deus me fez para ser, e aquilo contrariava essas convicções que disseram que eu tinha que ser. Então, eu queria, por exemplo, crescer, eu queria estudar, mas no ambiente onde eu estava, todo mundo tinha que ser menos. Então, quando eu tentava crescer, eu me sentia mal, porque eu tinha estado ouvindo que, na verdade, aquilo ali estava errado. Percebe o conflito? Muitas vezes a gente entra nesse conflito exatamente porque nós estamos fazendo algo que está sendo contrariado por essa outra força que está dentro de nós. E só tem um jeito disso, meus amigos. De ser resolvido. Só tem uma maneira de você resolver essa situação, e essa única forma é exatamente passar tempo com Deus, porque a única força capaz de mudar essa estrutura dentro da gente é a força de Deus dentro de nós. Mas se a gente tem religião, mas não tem Deus, do que vai adiantar? Porque não adianta ser membro de igreja, frequentar a igreja. A gente tem que buscar Deus todo dia, o tempo todo. A decisão humana, ela é feita exatamente nesses pequenos momentos. Você sai daqui hoje e diz assim, olha, eu vou tomar uma decisão hoje, e essa decisão vai ser o seguinte, eu vou passar daqui para frente a buscar força onde tem força. De hoje em diante eu vou sair daqui agora, desse encontro, e eu vou tomar decisão. Minha decisão é que, não importa o que aconteça, eu vou ter todos os dias, 40 minutos, uma hora e meia, esse tempo aqui, eu vou me comunicar com Deus, eu vou buscar essa força para dentro de mim, para a transformação do meu interior. Você tem que decidir. Porque se você não fizer isso, você não vai ter força para poder sair, porque essa situação é maior do que você, maior do que eu. A gente não tem força para resolver esse problema. Mas Deus tem essa força. A força de Deus em nós, ela pode qualquer coisa. O que Deus não pode fazer? Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Sim ou não? Tem. Tem coisa que Deus não pode fazer. O que Ele não pode fazer? Decidir por nós. Aí, gostei dessa. Por que Deus não pode decidir por nós? Porque Ele nos deu a liberdade de sermos quem nós somos. Escolher quem nós queremos ser. Isso traz responsabilidade, não é isso? Porque é fácil eu pegar o meu filho com 9 anos e trazer ele para a mão e dizer assim, você vem para cá agora, vai fazer isso aqui, senta aí e come. Aí vai sentar e come. Mas eu chegar para ele com 25 anos de idade e falar para ele, senta aí e come, fala, o que é que senta e come? Tá pensando? Tem 25 anos? Pensa para mim que hora que eu tenho que sentar e comer? Não, você nem fala, porque se falar, vai dar conflito. Por quê? Porque é filho grande. Você não vê Deus chegando e correndo atrás das pessoas e empurrando as pessoas para fazer uma coisa? Ou o jovem rico chega para ele e fala assim, o que eu tenho que fazer para ir à vida eterna? Ele fala assim, você guarda os mandamentos? Ah, isso eu faço desde a infância. Então você entrega o coração. Vende o que você tem, dá para os pobres. Não é que ele tinha que vender para ser salvo, mas é que o coração dele estava agarrado naquilo, então Jesus precisava desprendê-lo daquilo que estava agarrado. E aí na hora que Jesus fala isso, o que a Bíblia fala? E o jovem foi embora, virou as costas para Jesus e foi embora porque era dono de muitas riquezas. E sabe o que me chama a atenção nesse verso, gente? Jesus não falou nada. Ele falou aquilo para o moço virou as costas, foi embora, e ele não falou nada. O que a gente ia fazer? Você ama a pessoa, convida a pessoa para amar você, ela não quer? É desgraçada, está enriquecendo, não está vendo nada, tudo que eu fiz para você, você não dá valor nenhum. Não é assim? Por quê? A gente, quando dá, quer receber de volta, porque o nosso amor é egoísta. O amor de Deus, ele é liberal, ele é altruísta. Ele não está preocupado em receber para se sentir bem. Ele quer receber para que o outro se sinta bem. E quando o jovem vai embora, Jesus deixa ele ir, porque ele escolheu. Deus nunca vai forçar você a nada. O diabo sim. Esse aí, se ele puder pegar você, enfiar as facadas no vômito e ficar lá assim, ele vai fazer todo dia. Porque essa é a natureza dele. Foi isso que ele se tornou. Ele é perfeito. Mas de repente, no momento que ele quis ser Deus, ele não conseguiu, ele não tem como, nenhum de nós pode ser. Nesse momento, quando ele não consegue ser, ele se torna exatamente a antítese, o oposto, o contrário, o que não é. Ele contraria tudo o que é Deus.
Então, todas as vezes que você olhar uma coisa ruim a respeito de Deus, não é de Deus. Porque Deus não é ruim, Deus é bom. O ruim é o outro lado. Só que ele fica mentindo, dizendo pra gente que Deus é aquilo. Aquilo é ele, não é Deus. E essa confusão de conceitos, de visão das coisas, criou em nós uma visão distorcida de Deus que nos leva a ter uma relação distorcida com Ele. É muito mais simples do que a gente imagina. Deus é Pai de todos, é amor incondicional, e todas as vezes que um filho vai para o Pai, me ajuda, Ele vai olhar você, que você está precisando. Ele não vai rejeitar você. Você não tem como decepcionar Deus em momento algum. Quando é que você vai decepcionar Deus? Deus não pode se decepcionar com você em momento algum, porque Ele sabe tudo. Antes de você fazer, Ele já sabe. A decisão que você tomou, Ele já sabe. Então não tem decepção para Ele. Ele é consciente de todas as coisas. Ele quer que você o aceite pelo amor que Ele tem por você. Não tem nada mais. E essa decisão, onde é que fica? Você tem que tomar a decisão. A decisão humana é a fração de segundo. E o que essa decisão humana gera na vida da gente? A decisão humana, ela gera duas coisas. Eu chamo uma delas de cadeia do caráter e a outra de cadeia da realização. A cadeia do caráter, o que acontece? Você, por exemplo, se a gente pegar do menor para o maior, você pensa, sente, ou sente e pensa, porque às vezes eles se confundem. Sente e pensa. E aí esse pensamento, sentimento, ele gera o quê? Normalmente. A primeira coisa que acontece é você faz, certo? Quando você pensa, você sente, você faz. Então, a pessoa falou alguma coisa para você que você gostou, você expressa, você está fazendo, você está agindo. A ação repetida forma o quê? Um hábito. Uma ação repetida forma um hábito. E hábitos repetidos formam o quê? Caráter. É simples. Você pensa, sente, age, repete a ação, vira hábito, hábito, caráter. E o cara que todo dia faz a mesma coisa, tudo igual, vai ter um resultado. Agora, qual é a outra cadeia aí, no caso que é a cadeia do sucesso, por exemplo? Você quer uma coisa que é boa para você. Aí você faz o quê? Depois que você quer aquilo. Eu quero estudar medicina. Você faz o quê? Você vai se preparar para aquilo. Você faz o quê? Age. A ação gera o quê? A ação gera, nesse caso, a reação é o quê? Você estudou bastante, faz a prova vestibular e faz o quê? Passou. Se você não passa no vestibular, o que você faz? Vai estudar de novo. Por quê? Porque o vestibular é simplesmente um espelho da sua realidade. Meu Deus, eu não passei no vestibular. Não é nada disso, você vai passar. Aquilo apenas reflete quem você está naquele momento. Não é quem você é. Porque você é outra coisa. Você não é o que você estudou. Você é filho de Deus, amado, querido, desejado. O que está acontecendo na sua vida é um processo de realização, de execução. É diferente de ser, é de estar. Eu estou me preparando para o vestibular. Não passei. Então isso mostra que eu preciso fazer de novo. Mas aí o que acontece com o nosso sucesso? Ele fica emperrado porque a gente, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, faz o quê? Eu não tenho valor, eu não sou bom, ninguém gosta de mim. Aí a gente vai chorar as pitangas das pessoas querendo resolver um problema que não é aquele, no lugar errado. Eu sou amado. É isso que importa. As circunstâncias em volta, elas vão ditar outras coisas, mas nunca, em nenhum momento, a gente pode abrir mão do valor principal nosso, que a gente é filho amado. E não tem nada que Deus não possa realizar na nossa vida se a gente olhar as coisas desse jeito. O sucesso é isso, você quer, você decide, você age, você conquista. O pensamento leva ao sentimento, que leva à ação, que leva ao hábito e ao caráter. O desejo, a decisão, a ação, o resultado. Se você ficar durante a semana trabalhando um pouco, final de semana sente e assiste o Faustão, come 800 calorias por refeição, fora as coisas que você faz no intervalo, não faz atividade física, que resultado você vai colher depois de 10 anos?
ganhou 150 quilos. Aí vai ficar chorando lá, a vida não sorriu para mim. Foi você que comprou aquilo lá, foi você que escolheu. Esse negócio de que, aquela pessoa deu certo, porque para mim nada foi certo, isso não existe, gente. Salomão fala assim: o tempo e a oportunidade são iguais para todas as pessoas. Todo mundo aqui recebeu talento, habilidade, capacidade. Todo mundo aqui pode ser grandes coisas se escolher ser. Mas a gente decide viver pelos padrões que nos ditaram, pelas coisas que nos influenciaram, por aquilo que disseram que a gente não seria, e a gente vai. E eu falo isso porque muitos anos eu fiquei com a minha canequinha na mão, querendo agradar as pessoas, buscando satisfação de uma necessidade interior que não tinha nada a ver com elas. Era uma coisa que eu tinha que ir para Deus para buscar, que Deus que tinha que resolver. O seu crescimento espiritual está diretamente relacionado à sua felicidade. E a sua felicidade ela está relacionada ao quanto de Deus você tem dentro de você, controlando o que ficou no passado, o que te influenciou, e controlando as tendências naturais do mal que está dentro do coração. Se nós entendermos isso, e sabermos assim, bom, eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso escolher que eu quero uma coisa diferente para mim. E para eu escolher que eu quero uma coisa diferente para mim, eu tenho que fazer o que depois que eu escolho? O que é? Atitudes, que eu falei aquele dia, atitudes. Tem que agir. Quantos de vocês aqui são profissionais formados com faculdade? Ok, foi fácil? Quantos anos, mãe? Já perdeu até a conta lá. 12 anos para chegar onde? Você sabia onde você ia chegar? Tinha um sonho, mas você não tinha um resultado. Você não sabia concretamente onde que aqueles passos iam dar, mas você sabia que você tinha um desejo e que você queria aquilo. E aí você vai, você que também ergueu a mão, você foi, e você recebeu o canudo. O canudo é o quê? É resultado de 12. O canudo é resultado do quê, gente? Esforço, trabalho, dedicação, determinação. Tem um pedaço do Gênesis na sexta-feira que eu não li para vocês de propósito. Quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. E o que fala depois? Domine. Eu vou ler para a gente poder ter uma visão bem definida disso. É o verso 18, tá? Desculpa, no capítulo 1, verso 28. E Deus abençoou Adão e Eva e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre peixes, aves, animal e todas as coisas que estão aqui. Quais foram as ordens de Deus? Frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar. Que tipo de ação Deus está falando que o ser humano vai fazer na vida dele? Por aqui que a gente leu aqui. É uma ação de crescimento. Eu uso a palavra expansão. Por quê? Porque expansão não tem... É como se fosse um círculo, né? Aqui, ó. Ponto central. Expansão. Expansão. Isso é o círculo. Agora, pergunto para você. Essa realidade que Deus colocou aqui como a bênção para o ser humano, você está vendo na sua vida? A sua vida é uma vida de expansão? Você está expandindo em todos os sentidos da vida? Você está expandindo na sua vida? Ou a sua vida está encolhendo? Quando você olha para a sua vida e faz uma avaliação de onde você está no sentido espiritual, de onde você está no sentido relacional, no sentido material, no sentido de saúde, no sentido de satisfação com a vida, no sentido de felicidade, você está em expansão ou você está em contração? Cada um vai ter a sua resposta. Mas nós temos que ter diante de nós, gente, o fato de que Deus nos deu talento, habilidade, virtude, e a nossa decisão gera ação, e a nossa ação cria expansão. E essa expansão é o modelo que Deus executa o tempo todo no universo. Se você olhar aí os astrônomos falando do o universo está sempre assim, ó. Não para de crescer nunca, porque Deus não para de crescer nunca. A felicidade do homem está no progresso.
Você só vai ter felicidade se você cumprir essa palavra na sua vida. Crescimento. Então você vai ter que olhar, dizer assim, mas eu estou parado muito numa coisa, eu estou aqui, parece que encalhei, estou na areia movediça. Você tem que sair disso, você pode. Começa pela sua decisão e a ação que vem a partir dessa decisão. Agora, temos força para isso em nós mesmos? De onde é que vem essa força? E como é que essa força de Deus vem para nós? Bom dia, pastor. Tudo bem? Bom ver o senhor aqui, viu? Tá bom já? Eu não sabia que você tinha feito isso, já me falaram. Tá tudo bem. Legal. Onde é que está essa realidade na sua vida? Você está fazendo você está fazendo uso da força de Deus na sua vida? Você está buscando essa força para poder expandir a sua vida e sair da mediocridade em todos os sentidos? Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se vocês vão querer falar junto comigo, mas se você quiser falar, eu espero que você repete junto, tá bom? Porque eu acho que existem determinadas declarações, porque como a gente tem esses blocos mentais na mente da gente, eles estão sempre voltados para o avesso, ao contrário. Como é que eles foram colocados na nossa mente? Tudo de uma vez? Como é que é feito isso? Todo dia repete a mesma coisa. Você ouve hoje, você ouve amanhã, você ouve depois. E normalmente isso acontece como? A nossa mente, ela recebe uma imagem de algo, de um fato. Ela interpreta aquela imagem a qual ela associa um sentimento, uma emoção. Então quando você... Vou dar um exemplo, tá? Você tem 5 anos de idade, o seu pai chega e diz assim: sai daí, senão você vai cair! O que aconteceu naquele momento? O seu cérebro, além da informação, criou uma imagem daquela situação e criou um sentimento que foi associado àquela imagem. No momento que essas duas coisas vão para dentro da sua mente e o tempo passa, elas são enterradas em cima de outras experiências. Então essa experiência ela fica muito lá embaixo. E por estar muito lá embaixo, você nem sempre tem consciência dela. Só que quando você tiver numa situação de perigo, o que vai acontecer? A criança de 5 anos vai voltar à sua mente na mesma sensação, talvez na mesma imagem, por projeção. Aí você olha e você fala assim: nossa, eu estou sentindo isso, nem sei por que eu estou sentindo desse tipo. Porque lá atrás você sentiu isso. E essa dinâmica ela acontece o tempo todo. E a oração é a única forma capaz de impedir que a influência negativa dessas experiências passadas se manifeste no presente. Dá para entender? Se você fizer da oração uma busca constante, uma coisa que você vai fazer todo dia, porque é um hábito que você tem que desenvolver, você vai colocar a partir da oração força dentro de você que antes você não tinha. Porque não é só a força de Deus se materializar de uma forma etérea. É aquilo que eu falei na sexta-feira, a gente tem que mensurar as coisas. E tudo começa com o quê? Do jeito que você repetiu, ou do jeito que repetiram para você verdades, uma atrás da outra, várias vezes, até somente acreditar naquilo, para você reverter esses processos, a mesma coisa tem que acontecer. Porque você só pode substituir uma verdade pela outra se a que substitui for mais forte do que aquela que está. Não sei se eu estou fazendo muita confusão na cabeça de vocês. Está dando para entender a sequência do pensamento? Hã? Sim ou não? Sim, ok. Então, você vai fazer o quê? Você precisa estabelecer novas verdades para você. Quando você diz assim, eu sou amado por Deus, você fala isso em voz alta, o que acontece? Você está colocando contra todas aquelas verdades que vieram depois: eu não sou amado, Deus não me ama, e eu não fui amado pelo meu pai, não fui amado pela minha mãe, e a gente acaba associando uma coisa com a outra. Quando você fala, quando você faz essas declarações, você está na verdade colocando em xeque, questionando essas verdades sedimentadas que estão lá no fundo do porão, mas que estão sempre aparecendo. E eu quero que você saia daqui hoje não só com desejo de mudar, mas que você saia decidido a colocar o hábito de ter uma relação com Deus todo dia, porque essa é a diferença na vida da pessoa. Não tem outra, você não pode fazer outra coisa, porque você não tem força para mais nada. Mas você tem que querer, decidir e fazer o quê? Agir. Então, repete comigo. Hoje eu decido mudar. Hoje eu decido mudar. Fala de novo. Hoje eu decido mudar. Quando você está falando isso, você está falando isso para quem? E para quem mais? Para Deus. E para quem mais?
Vocês estão fazendo uma declaração de responsabilidade, gente. Vocês estão fazendo uma declaração de responsabilidade. Declaração de responsabilidade significa que eu estou assumindo a responsabilidade pela minha vida agora. E qual foi o que vocês acabaram de falar? Eu decido mudar o quê? Hoje eu decido mudar. Sairei daqui para decidir pelo bem, por exemplo. Fala comigo. Sairei daqui para decidir pelo bem. Repita. Sairei daqui para decidir pelo bem. Vou agir para melhorar a minha vida. Vou agir para melhorar a minha vida. Farei o que for preciso para colocar Deus como primeiro no meu tempo. Farei o que for preciso para colocar Deus como primeiro no meu tempo. Essa aí ficou meio assim, né? Farei o que for preciso para colocar Deus em primeiro no meu tempo. Farei o que for preciso para colocar Deus em primeiro no meu tempo. Se você quer força na sua vida, você precisa de Deus. E para você ter Deus, você precisa de tempo. Para você ter tempo, você precisa decidir. Você precisa agir nessa direção. O que é que você vai fazer hoje? Qual é a decisão que você está tomando agora? Eu vou colocar tempo para Deus. Deus vai ser o primeiro nas minhas atividades. A minha agenda começa com Ele. A minha agenda termina com Ele. A agenda do meio está com Ele. Todas as coisas elas vão girar em função disso. E você vai colocar as outras em redor. O Sol, você e Deus, e os planetas, as suas atividades em volta. Ok? Daqui a pouco nós vamos fazer uma leitura, mas nós vamos ouvir o Inovar agora. E continuaremos a nossa conversa daqui a pouco.